Você costuma ter sonhos espirituais? Bom, a pergunta inicial talvez seja: como descobrir se os sonhos que nós temos são sonhos espirituais ou simplesmente são sonhos da alma? Nós que atuamos na área da libertação, na cura da alma, batalha espiritual, constantemente recebemos mensagens acerca de sonhos, onde pessoas costumam nos questionar e nos perguntar se temos a interpretação e se conseguimos discernir se esse sonho de fato é um sonho espiritual ou é simplesmente um sonho da alma. Se você quer conhecer um pouco mais a respeito de sonhos, fica com a gente e vamos pro vídeo. Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou Marcel Toniotti, você está no Implantadores da Igreja. O resultado desse vídeo de hoje ele veio de uma enquete que nós fizemos nos nossos canais no Instagram. Se você ainda não nos segue, vai estar aparecendo aqui para você agora, então corre lá, começa a seguir a gente para você estar por dentro também daquilo que nós estamos fazendo, postando e falando nesse tempo. Bom, o assunto que eu quero trazer para você hoje é a respeito de sonhos. E a grande pergunta das pessoas é: pastor, como discernir se esse sonho que eu tive é de fato um sonho espiritual? E para isso eu quero trazer nesse vídeo 2 pontos que você precisa levar em consideração para você discernir se esse sonho de fato é um sonho espiritual ou não. Bom, o primeiro deles é a constância que você tem esse sonho. Por exemplo, durante um período, se você costuma ter um sonho que ele é recorrente, você sonha a mesma coisa. Por exemplo, você tem um sonho onde você sofre uma perseguição, um roubo, um assassinato, você se vê trancado dentro de um quarto escuro. Isso tudo são elementos que nos fazem entender que esse sonho de fato se trata de um sonho espiritual. Isso acontece porque quando nós dormimos, tanto o nosso corpo físico quanto a nossa alma, ela precisa desse descanso. No entanto, o nosso espírito ele não precisa dormir, ele não precisa descansar. Sendo assim, quando dormimos, então, o nosso espírito ele está mais acessível a esse ambiente espiritual, e é nesse momento que tanto Deus, para nos dar sonhos espirituais da parte do Senhor, bem como a atuação de espíritos malignos, elas podem nos influenciar durante o sono. Então é nesse momento que talvez um fragmento da tua alma, uma área da tua vida que está presa, aprisionada por Satanás, é nesse momento então que durante o sono ela se manifesta. Você costuma ter então esse sonho onde você é afligido dentro de um quarto, perseguido, está num lugar de escuridão, cai num buraco, está sendo perseguido por bandidos, sofre um tiro, é um leão, é uma serpente. Todos esses são fragmentos e elementos que nos fazem discernir se esse sonho é espiritual ou não. Bom, o segundo ponto então que a gente precisa levar em consideração, além da recorrência, são os elementos. E isso é claramente definido quando você acorda, porque esse sonho espiritual, na maioria das vezes, todos os elementos e todas as cenas desse sonho, elas costumam estar muito vivas. Ou seja, você lembra de todos os detalhes e de todos os elementos que fazem parte então dessa experiência espiritual que você teve durante o sono. Antes de nós avançarmos para falar a respeito dos sonhos espirituais, eu quero dizer para você que é possível sim que nós venhamos a ter sonhos da alma. Imagina você ver aquele filme de ação durante a noite, ou talvez você quis comer aquela feijoada que sobrou do almoço e você decide então jantar às 10 da noite aquela feijoada que sobrou do meio-dia. É bem provável que durante o teu sono, o teu organismo, o teu corpo, que deveria estar descansando, vai precisar demandar de energia então para fazer essa digestão. Isso pode acontecer, pode gerar em você esse desconforto que é bem provável que você tenha então um pesadelo, por exemplo. Ou você assiste aquele filme de ação, aquele filme onde deixa a tua alma inquieta, é bem provável então que você seja transportado para esse ambiente do qual você estava inserido um pouco antes de dormir. Bom, esses sonhos são os sonhos então que nós determinamos como sonhos da alma. São sonhos que são provenientes de uma experiência almática antes de dormir e nenhuma relação tem com o mundo espiritual. Bom, entendendo então que existem sonhos da alma, nós vamos entrar agora então um pouco a respeito daquilo que Deus pode nos falar através do sonho. Jó 33, 14 e 15 fala que Deus ele se manifesta quando os homens caem em sono profundo através de sonhos e visões. Fica muito claro que Deus ele tem uma multiforma de falar com seus filhos e o sonho e as visões são uma delas. Números 12, 6, o
O Senhor vai nos dizer que quando há um profeta no meio do povo, ele se revela a esse profeta através de sonhos e visões. Então nós precisamos entender que existe sim uma maneira de Deus se conectar com o homem e nos trazer revelações acerca daquilo que Deus muitas vezes está esperando de nós e aquilo que Deus está para realizar em nós e através de nós. Joel 2:28 nos diz que nos últimos dias o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne e que os filhos e filhas profetizariam, que os nossos velhos teriam sonhos e que os nossos jovens teriam visões. Bom, essa questão ela é muito pontual, porque apesar de Deus nos falar conosco através de sonhos e muitas vezes nos conceder revelações, nos trazem um senso de responsabilidade. Capítulo 23 de Jeremias, o Senhor está contra os profetas que dizem: tive um sonho, e o Senhor me deu uma revelação sobre você, sobre essa situação. Neste sentido, o Senhor está dizendo: até quando vocês profetizarão coisas que eu não vos revelei, coisas que eu não disse a vocês através de sonhos? Até quando vocês serão profetas mentirosos? Então nós precisamos entender que existe uma maneira de Deus falar, no entanto precisamos ter uma responsabilidade com aquilo que dizemos. O que precisamos saber também é que, apesar de que existam elementos que muitas vezes eles seguem um padrão daquilo que Deus está falando, Daniel deixa muito claro para o rei que não há um homem que possa dar uma revelação, que não existe homem sobre a terra capaz de trazer uma revelação de um sonho espiritual, a não ser Deus que está nos céus. Bom, o que eu quero trazer para você aqui hoje são 5 pontos, 5 elementos dos sonhos, para que você possa entender que Deus, ele sempre vai falar conosco dentro da nossa própria realidade. Então isso é muito claro. De repente você é uma professora, é bem provável que os teus sonhos eles tenham uma relação com a tua área de trabalho, com o teu hobby favorito, porque Deus, dentro da sua multiforma, ele costuma falar de uma maneira que seja de fácil compreensão e fácil entendimento para nós. O primeiro elemento então que eu quero trazer é a casa. A casa, na maioria das vezes, ela diz respeito à tua própria alma. Ela vai falar desse ambiente espiritual que pode ser um ambiente com muita luz, com escuridão, pode ser um ambiente com muita sujeira, com água limpa, as janelas podem estar abertas, pode estar entrando luz. Dentro desse ambiente de casa, quando Deus quer tratar de coisas do passado, é bem provável que esta casa te remeta a provavelmente tua casa de infância, aquela casa onde você foi criado, a casa da avó, as situações familiares, quando este ambiente de prisão espiritual, quando Satanás muitas vezes tem acesso a essa área da tua alma, diz respeito a esse lugar do passado, esse lugar, essa casa velha, essa casa antiga. Então a casa, na maioria das vezes, ela está diretamente relacionada à tua pessoa e à tua alma. O segundo elemento então que eu quero trazer nesse vídeo é a serpente ou a cobra. Bom, nós sabemos que desde o Éden, Satanás ele se apresenta como uma serpente para enganar Eva e Adão. A partir de então, todas as vezes que sonhamos com serpentes, com cobras escondidas, com cobras adormecidas, cobras dentro de armários, cobras escondidas dentro de travesseiros, embaixo de colchões, escondidas no canto de uma casa, isso tudo nos leva e nos remete a um ambiente de ataque espiritual. Então você precisa entender que todas as vezes que você tiver um sonho com uma serpente, ela se trata, ela está falando e apresentando para você um demônio, um espírito maligno, tramando e planejando um ataque, um bote. E entenda que a serpente ela não é um animal de confronto. A serpente, na maioria das vezes, ela guarda o momento certo para então dar o bote. Serpente ela tem essa característica de ser sorrateira e dar um bote. Então fique atento aos elementos do sonho para que você assim esteja preparado através das armas espirituais para combater essa situação. Bom, um elemento muito comum dentro dos sonhos também é quando você tem aquela experiência com um leão. E veja bem, dentro das escrituras nós vamos ter duas situações, sendo a primeira delas a palavra nos atestando que o inimigo ele anda ao nosso derredor, ele anda como um leão furioso tentando nos destruir. Bom, cada vez que você tiver um sonho que esta figura de um leão,
ela remeta a você medo, insegurança, esse leão ele está andando em volta da tua casa, procurando desferir um ataque contra você, contra alguém da tua família, entenda que esse leão ele trata então de um espírito maligno, procurando uma oportunidade, uma brecha para desferir um ataque espiritual contra você. Em contrapartida, a mesma palavra nos afirma que Cristo é o leão da tribo de Judá. Então, todas as vezes que você tiver um sonho, que esse elemento espiritual do leão ele estiver trazendo segurança, proteção para você, ele está defendendo você, ele está te acompanhando. Esse elemento espiritual, ele trata então do leão da tribo de Judá, que vai trazer proteção e segurança para você. Um dos elementos do qual as pessoas têm mais dúvida e que em relação a um ambiente ministerial seja o mais relevante, são os meios de transporte. Então, entenda que todas as vezes que dentro de um sonho você tiver um elemento como um carro, uma moto, um ônibus, um caminhão, esse elemento na maioria das vezes vai nos remeter ao teu ministério. Então é muito comum recebermos durante a semana sonhos de pessoas que estão dirigindo o carro, trocando de carro, estão recebendo de alguém um carro novo, onde um carro menos potente, por exemplo, é trocado por um carro mais novo, um carro mais potente, um carro que tem uma autonomia maior. Pessoas que sonham que estão com um carro muitas vezes dirigindo numa estrada de terra, em determinado momento elas transicionam para uma BR, para um lugar de velocidade. Então perceba que isso está diretamente ligado ao ambiente do teu ministério. Geralmente quando pessoas sonham que estão dirigindo um ônibus, esse ônibus ele fala de um ministério grande, de um ministério com uma proporção maior. E claro, não em termos de quantidade, mas em termos de qualidade, em termos daquilo muitas vezes que você está carregando, uma responsabilidade, um nível de autoridade maior. Então, assim como uma moto, por exemplo, que é um veículo de extrema velocidade, ele pode representar um ministério de transição, um ministério de velocidade. Em contrapartida, é muito relevante nós falarmos também a respeito disso, porque não é incomum também as pessoas sonharem que estão andando de bicicleta. E qual é a diferença? Porque a grande verdade é que tanto um automóvel, quanto uma moto, um caminhão ou um ônibus e uma bicicleta, eles são meios de transporte que vão levar-nos até algum lugar. A diferença é que quando nós falamos de bicicleta, nós estamos falando de algo que exige um esforço nosso. Então, aquelas pessoas que muitas vezes elas têm sonho que estão andando de bicicleta, esse ambiente espiritual, essa revelação, ela fala de algo que essa pessoa está executando e tentando fazer com a força do próprio braço. E não existe nada mais doído, não existe nada que dê mais trabalho, nada que demande mais esforço do que fazer as coisas para Deus sem que Deus tenha designado e mandado. Porque quando Deus nos manda fazer, quando Deus nos manda realizar, Ele dá o recurso, Ele dá a estratégia, Ele dá a força e o empenho. A diferença é que quando desejamos fazer as coisas da nossa forma, muitas vezes fazemos com a força do nosso braço. E o quinto e último elemento que eu acho muito relevante quando nós falamos de sonhos espirituais é a respeito de um elemento da casa, que é o telhado. Entenda que o telhado ele serve para nos proteger, ele serve para nos dar a segurança da chuva, de um vento, de uma ventania, de sujeira, de poeira. Então, o telhado, na maioria das vezes, ele vai falar deste lugar de proteção espiritual. E veja bem, eu não estou aqui dizendo que esse telhado ele diz respeito apenas ao teu pastor ou à tua cobertura espiritual, até porque a maior responsabilidade sobre a tua casa, sobre a tua vida, ela está depositada sobre os ombros do sacerdote, ou seja, sobre os ombros de você, homem, do teu esposo, mulher. Esse homem, então, ele é responsável pela cobertura espiritual da sua família. A espiritualidade desse homem, ela serve como um guarda-chuva, como um ambiente de proteção para essa casa. Então, de repente, você, mulher, que tem esse sonho, que a tua casa
bateu uma ventania, bateu um vendaval e esse telhado ele quebrou, ele arrancou. Existe um pedaço, porque às vezes não é que está faltando telhado, às vezes um pedaço desse telhado ele quebra, às vezes é só uma área que caiu. Então você precisa discernir isso, porque às vezes é uma área da vida do teu esposo, da vida do teu marido, que pode estar precisando de conserto. Entendendo que a responsabilidade, a maior responsabilidade sobre a tua vida espiritual não é talvez minha como sendo pastor, mas sim do teu marido como sacerdote da sua família e sacerdote da tua casa. Então o telhado ele tem esta conotação espiritual e é muito importante, porque quando nós olhamos, por exemplo, agora é claro, se você de repente tiver um sonho que na tua igreja bateu uma ventania, bateu uma tempestade e o telhado foi arrancado, ou a tua igreja estava sem telhado, claro, aí sim você pode entender que o problema então da cobertura espiritual desse local vai estar diretamente ligada à pessoa responsável pela espiritualidade desse lugar. Então esse é um elemento muito importante que a gente deve levar em consideração. E para a gente terminar aqui, eu quero mais uma vez reafirmar que o nosso objetivo em gravar esse vídeo aqui não é entrar nesse ambiente místico, deixando bem claro que assim como Daniel disse, que não existe homem sobre a terra capaz de discernir um sonho, mas que existe um Deus que é capaz de trazer toda a revelação e entendimento. Então meu conselho para você é: comece a buscar em Deus. Você teve esse sonho que você entendeu que se trata de um sonho espiritual, comece a buscar, pague um preço, comece a pedir para o Senhor, para aquele que é onisciente, o dono de toda a ciência e conhecedor de tudo. É Ele que pode trazer a revelação e a interpretação completa, integral desse sonho. Então nós vamos ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido relevante para você, tenha trazido, acrescentado um pouco mais de conhecimento a respeito das maneiras dessa multiforma de Deus falar com seus filhos através de sonhos, visões e revelações. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora, ative o sininho para receber as notificações assim que nós postarmos novos vídeos. Não esqueça de deixar aqui também o teu gostei para que esse vídeo ele se torne mais relevante e mais pessoas ainda também possam recebê-lo. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe e até lá.